Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um BipaCast. Hoje eu estou aqui com Alexandre Vassarelli. Vocês provavelmente conhecem ele, a gente já conversou num BipaCast anterior sobre manipulação de mercado, se isso existe, se na verdade qualquer pessoa que está fazendo uma ordem de compra ou de venda indiretamente ou diretamente está manipulando o mercado. E aqui a gente convidou ele de novo para falar sobre um tema que desde o começo desse ano, final do ano passado, está um tema muito em evidência que são as Bitcoin Treasuries Companies, ou seja, as empresas que estão liderando, a MicroStrategy liderando esse movimento, que estão comprando Bitcoin e colocando no seu próprio balanço. Então, bom, bem-vindo, Alexandre, um prazer falar com você de novo. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite. Vamos ter bastante assunto. Não é só mais Bitcoin Treasury, não. Agora já tem Ethereum Treasury Company e parece que está saindo uma Solana Treasury Company. Com resultados bem diferentes do que os resultados da Bitcoin Treasury Company, certo? Por enquanto é cedo, eu acho que mas vamos falar sobre isso, não vamos queimar a largada. Boa. Bom, assumindo que a maioria das pessoas te conhece, eu vou te pedir para fazer uma apresentação de um minuto só, quem é o Alexandre, porque você já participa de vários outros podcasts, Bitcoinheiros, Better Money, mesmo aqui na Bipa você já participou, então, sei lá, você já tem outros lugares que você fez apresentações mais extensas. Não, assim, vamos assumir que ninguém me conhece, eu acho até uma oportunidade de falar para o público mais amplo. Então, meu nome é Alexandre, eu sou gestor do primeiro fundo de criptoativos do Brasil, que é o B2V Cripto 100. Pra vocês terem uma ideia, lançamos o fundo em 22 de dezembro de 2017, então o projeto já está com 8 anos. 8 anos em cripto é 200 no mundo normal, né? Acho que hoje em dia está mais calmo, mas lá atrás era bem acelerado a coisa. E eu venho do mercado financeiro tradicional, então eu costumo dizer que eu tenho 60 mil horas de mercado financeiro e 20 mil horas de cripto, que é uma combinação meio atípica. Eu acho que a gente foi a primeira casa da Faria Lima a se apaixonar por criptoativos e até por isso que a gente lançou o fundo. A gente lançou o fundo porque a gente é apaixonado pelo tema. Perfeito. Então, antes de entrar nas Bitcoin Treasury Companies em específico, por que você acha que vocês foram a primeira casa a se apaixonar pelo tema e por que você acha que está demorando tanto para esse movimento se expandir mais, assim? Você já falou que vocês estão há 8 anos, assim, já tinha muitas outras casas de análise estavam olhando o Bitcoin nessa época e passaram batido. O que que você acha que é diferente? Então vamos lá, a gente é o primeiro investidor institucional em criptoativos do Brasil, porque o nosso fundo ele foi o primeiro a ter este ativo dentro. Então, o que, que a gente faz? A gente é um gestor, imagina um fundo de ação. A gente é exatamente igual, só que com criptoativos. O mesmo conceito, é tudo embaixo da CVM, eu sou um gestor CVM. Então, literalmente, a gente foi o primeiro investidor institucional. O que, que é um investidor institucional? É alguém que faz investimento para clientes ou para uma empresa dentro do arcabouço Faria Lima, que é CVM, que é Banco Central, esse tipo de coisa. Então, eu acho, a gente foi o primeiro, principalmente responsabilidade do Axel, que é meu sócio, que em 2016 ele tinha saído ele era o tesoureiro do BTG, ele tinha saído do BTG e foi estudar tecnologia, tropeçou em Bitcoin, se apaixonou, voltou para o Brasil e tentou converter todos os amigos. Eu fui um dos amigos que ele me apresentou o tema em 2016, meados de 16, estava era um pouco antes do halving. Daí eu achei que aquilo era muito papo de maluco. Daí eu perguntei para ele, quanto disso é China? Ele falou que é 70% do mercado. Eu falei assim, então não tem mercado financeiro na China, isso aí é lavagem de dinheiro. Meio que eu vomitei nele tudo que eu ouvia. Bitcoin $600. Chegou no fim de 16 mil dólares, eu parei e pensei assim, olha, o Axel não é bobo. Ele falou para mim que isso era uma revolução. Estava $600, agora está 1.000, de repente o bobo da história sou eu. E aí, em janeiro 17, eu comecei a estudar e eu sou o que eles chamam de macro trader. Então, a minha carreira foi sempre fazer investimento para o dinheiro do banco. E o Bitcoin para mim foi rápido, porque me parece uma moeda. Eu acho que o Bitcoin é uma moeda e eu tinha feito muito tempo real dólar. Então, eu falei assim, isso aqui é mais ou menos parecido e provoquei ele para abrir um fundo. Estamos falando de fevereiro 17.
naquela época tinha preço diferente nas bolsas. Então, a ideia era fazer arbitragem ou esse tipo de coisa, que só dá para fazer meio que de uma forma institucional. E ele achou que era muito cedo, mas aí em julho a gente pegou e arregaçou as mangas e começamos o projeto e conseguimos lançar o fundo no final de 17. Então, o interessante é que a gente começa o projeto, o Bitcoin $3.500, a gente lança o fundo, o Bitcoin 17 mil, tendo passado por $19 mil. Então, 2017 foi um ano bem maluco, né? Para quem não estava, Bitcoin começa a $1.000, bate 19.600. Quase 20x num ano. Então foi um ano nervoso. Então, aí a segunda parte da pergunta, eu sinceramente acho que o mercado era muito pequeno para o grande público da Faria Lima. Hoje, que é 2,5 eu acho que já começa a ter tamanho para ter, vamos dizer, interesse. A maioria das pessoas assim que faz investimento, eles têm uma quantidade de possibilidades muito grande, né? Então é difícil você parar e ficar estudando um tema que é tão diferente que é Bitcoin. Então imagina a quantidade de horas que os caras gastam tentando ver qual vai ser a inflação. Para deixar de fazer isso e fazer uma coisa que na época, eu vou dar a real. 10 dias antes da gente lançar o fundo, o presidente do Banco Central do Brasil falou que Bitcoin era pirâmide. Uhum. O cara nem podia botar no fundo, porque se o presidente do Banco Central falar que é pirâmide, você vai botar. Era radioativo. Bitcoin, criptoativos, era radioativo. Eu acho que ainda. Acho que talvez agora não seja mais radioativo. Mas onde é que estamos? Alguns fundos grandes já colocaram. Eu acho que o mais famoso é o Verde. O Verde já colocou, e ele é talvez um dos mais importantes gestores. Então, estamos no início de uma safra um pouco mais positiva para o nosso mercado. Perfeito. Bom, e como você tem tanto esse pé no mercado tradicional quanto essa bagagem no mercado cripto, sem dúvida você é a pessoa certa para a gente conversar sobre essa, o que eu estou pensando como uma institucionalização do mercado Bitcoin, né? Que está acontecendo, começou com os ETFs no começo do ano passado e agora está tendo um segundo vetor de institucionalização, vamos chamar assim, que são as Bitcoin Treasuries Companies. Queria começar te perguntando, o que que são essas empresas? O que que faz uma empresa poder se denominar uma Bitcoin Treasury Company? Legal. Eu vou só dar minha visão sobre o que você chamou de institucionalização. Eu não acho que um cliente muda a natureza do Bitcoin. O Bitcoin, ele não se importa se é o Vassarelli, o Caio ou o Saylor que está comprando. Para ele é totalmente indiferente. Eu não acredito que se X comprou ou se Y comprou faz diferença para o Bitcoin. Para mim é totalmente indiferente. Bitcoin, eu sou da teoria que meu Honey Badger doesn't care. Pode ser o presidente americano, pode ser o Zé das Couves, que para ele é indiferente, totalmente diferente. E até por isso que eu gosto tanto do ativo. Poucos ativos têm esse comportamento, né? A maioria dos ativos, quando o Soros compra, um monte de gente entra junto. Então, o Bitcoin não. O Bitcoin eu acho que trabalha numa outra frequência. E Perfeito. daí, Acho que então, na verdade, eu falei de institucionalização do Bitcoin, na verdade é o oposto, né? É a bitcoinização do mercado tradicional. eu acho que é institucionalização. O cliente é um cliente institucional. Lembra que eu falei que a gente foi o primeiro investidor institucional? É um tipo de cliente. A única diferença é que esse tipo de cliente tem muito dinheiro. Então, qual é a vantagem de um fundo? Fundo, a gente tem 5 mil cotistas. Você pega o dinheiro de 5 mil pessoas e aí você tem um pool de capital maior do que o Vassarelli sozinho. Nesse caso, é ainda maior, porque o que o Saylor fez foi usar. O Saylor tem uma empresa já, eu acho que a empresa dele já deve ter uns 30 anos, que é a MicroStrategy, que virou Strategy. Era uma empresa que estava meio moribunda. Ele mesmo fala que a empresa estava meio moribunda. E daí ele desenvolveu, vamos dizer, toda uma infraestrutura de produtos financeiros usando o balanço da empresa. Então, simplificadamente, o que ele fez foi: imagina uma empresa que não faz quase nada mais.
ele começou a comprar Bitcoin. Primeiro ele pediu o dinheiro emprestado. Primeiro ele usou o caixa da empresa. Daí depois ele, na segunda atacada, ele pediu o dinheiro emprestado. Na terceira atacada, ele pediu o dinheiro emprestado vendendo um título de dívida conversível, que é um CDB com uma opção, ou o que o pessoal chama de COI. COI é também, tem muito COI que é isso, é uma renda fixa com uma opção lá dentro. Daí ele inventou ele começou a emitir bastante ação. Daí ele desenvolveu 3 classes de ação que são as ações preferenciais. A ação preferencial nos Estados Unidos é bem diferente do que é no Brasil. Então esquece o que é preferencial no Brasil, vou explicar como é que é nos Estados Unidos, que eu acho que é uma informação legal. Uma ação preferencial nos Estados Unidos é mais ou menos uma renda fixa. Então ele inventou 3 tipos de ação preferencial. A primeira é que pagava 10%, mas você não tinha nenhuma opção embutida. A segunda pagava 8% ao ano, mas você tinha uma opção de compra de strategy a $1.000. Strategy devia estar $300, então é bem fora do dinheiro, como a gente fala. E agora, eu acho que 3 semanas atrás, ele lançou uma que pode pagar ou não dividendos. Então, se ele tiver caixa, ele paga, senão ele não paga. Mas a vantagem é que ela tem um risco de crédito menor. E que essa última, ele emitiu $1 bilhão. Olha o tamanho. E foi a compra que ele anunciou na segunda-feira, que ele tinha comprado 1.000 bitcoins. Foi com dinheiro deste último invenção dele. Então, basicamente, eu lá atrás falava assim, ó, a estratégia é uma refinaria de Bitcoin. O que ela faz? Ela bota o Bitcoin para dentro do balanço e vai vendendo produtos financeiros. Para o cara que quer uma coisa muito agressiva, a própria ação da Strategy é a que tem maior risco, maior volatilidade. E o cara que quer pouco risco é esse que compra esse último preferred que não tem risco nenhum de Bitcoin. É só crédito. Então, mais ou menos, enquanto tiver Bitcoin acima de algum valor, você meio que garante que vai ter o seu dinheiro de volta. Se ele... Então, ele usou um balanço. Ele mais ou menos alavancou o balanço, mais ou menos não, ele alavancou para caramba o balanço da empresa dele. E um monte de gente está seguindo esse plano de voo. Perfeito. Você fez uma descrição muito boa de como essa estratégia da MicroStrategy, agora Strategy, aconteceu em estágios distintos, né? Eu lembro quando ele começa em, acho que setembro, outubro de 2020, comprando Bitcoin, comprando 500 milhões de dólares em Bitcoin, acho que foram em 2 tranches, acho que não foi direto, mas eles começam simplesmente comprando Bitcoin com dinheiro que está excedente no balanço. Isso eu vejo como um estágio que muitas empresas conseguem fazer, que é um estágio que, sei lá, vamos falar que você está colocando o Bitcoin no balanço, você está usando o Bitcoin como defesa do seu balanço. Daí tem esse segundo estágio que o Saylor começou a tatear, entender que era possível, provavelmente ao longo do ano passado, mas que teve uma grande mudança, eu pensaria em novembro do ano passado, né? Quando tem aquela call de resultados da MicroStrategy e eles anunciam que eles vão levantar 21 bilhões de dólares vendendo ações no mercado e mais 21 bilhões de dólares emitindo dívida. Essa segunda parte do movimento te surpreendeu? Porque essa é uma parte que, teoricamente, os bitcoiners falavam desde sempre, desde aquele texto do Pierre Rochard, né, do ataque especulativo, que faz sentido você se alavancar numa moeda fraca para comprar mais Bitcoin. Isso, por um lado, era pensado, mas, por outro lado, não tinha começado a acontecer desde 2020 e, não sei, é interessante porque a lógica já estava desenhada e, no entanto, parece que pegou todo mundo de surpresa. Como você enxergou essa mudança de estágio de estratégia, de amadurecimento de estratégia do Michael Saylor? Eu acho que a sua pergunta é super divertida. Desde sempre, a gente fala, compre Bitcoin. O que é comprar Bitcoin? É trocar reais por Bitcoin ou trocar dólares por Bitcoin. E daí tinha muita gente que fala, vende a sua casa e compra Bitcoin, ou hipoteca a sua casa e compra Bitcoin. E que eu acho que é uma loucura, porque você alavancar na sua pessoa física é uma coisa horrorosa, porque se você estiver errado, você fica sem casa.
O que pouca gente ou ninguém tinha conseguido fazer é tomar dinheiro emprestado e comprar Bitcoin num tamanho grande, porque ninguém vai emprestar dinheiro para você para comprar Bitcoin, porque o risco de crédito é muito grande. O que ele fez? Ele fez a empresa dele comprar Bitcoin e, na verdade, a empresa dele nem se alavanca, porque a grande sacada dele, e que eu acho que essa foi a inovação, e que eu não tinha visto ninguém, eu acho que eu não vi ninguém perceber isso antes dele, foi que vou fazer a brincadeira com você. O que você acha que ele vende para comprar Bitcoin? Ah, ao seguir ele, eu responderia com as palavras dele que ele vende volatilidade. Ele vende um retorno maior, especialmente para o pessoal que compra as dívidas dele, um retorno muito maior do que quem vai investir no mercado tradicional com títulos de renda fixa rendendo, sei lá, 5, 10% ao ano, chutando alto, assim. Então ele vende uma, um tipo de investimento, um acesso indireto, um sintético ao Bitcoin, vamos falar assim. Isso, mas do ponto de vista prático, o que ele vende mesmo? Porque isso aí é uma ideia, né? A volatilidade. Mas o que na realidade ele vende para comprar Bitcoin? Pensa em contabilidade mesmo, porque eu acho que vai ser divertido. Ele vende a ação da própria empresa. Tá aí. Essa que é a sacada. Ele imprime a ação da empresa, que é diferente de imprimir dólares, porque ninguém consegue imprimir dólares. Então, o que ele fala, já que eu não consigo imprimir dólares, porque eu não sou um banco, eu vou imprimir ações. E aí o mercado gostou bastante, porque entendeu essa lógica dele. O que eu acho que ele oferece? É o seguinte: se você quiser comprar um Bitcoin, você vai e compra um ETF. Sempre vai ser a paridade. Você botou X reais lá, você vai ter Y Bitcoins. E vai ser sempre estável a quantidade de Bitcoins que você está lá. Né? Vamos dizer que você comprou um ETF e vale um Bitcoin, só para simplificar aqui. O que ele falou é o seguinte: se você comprar uma ação minha, você parte de um Bitcoin, mas no tempo você vai tendo mais do que um Bitcoin por ação. E é o que ele chama de Bitcoin Yield. E como é que ele faz isso? Ele faz isso vendendo todos esses outros produtos, inclusive a tal da volatilidade. E ele tem conseguido fazer, então, esse ano, eu acho que o Bitcoin Yield dele já está em 16,5%. E não chegamos nem na metade do ano. Imagina, e aí, esquece a moeda, esquece o Bitcoin. Se você tivesse um investimento em reais que te rendesse 16,5% até metade de junho, seria um bom investimento? Seria um top. Ele faz isso na moeda Bitcoin. Então, é natural que tenha demanda. O produto que ele oferece, a rentabilidade que ele está conseguindo alcançar com o produto dele é muito alto. Tanto é que o pessoal está ganhando muito dinheiro, né? A ação, eu acho que a ação sai coisa de 10 para 300, 400 dólares. E aí todo mundo, assim, a hora que viram como funciona, e aí também só um detalhe, houve uma mudança importante na forma de contabilizar Bitcoin no balanço das empresas, que entrou em efetividade esse ano. E aí, mais empresas podem fazer, porque tinha um problema contábil muito grande. Quando você tinha Bitcoin no balanço, se caísse, você tinha que reconhecer o prejuízo, se subisse, você não podia reconhecer o lucro. Então, uma empresa nem podia. Imagina uma empresa botar alguma coisa no balanço que você só perde dinheiro. Não faz o menor sentido. Ele topou fazer isso porque a empresa meio que era ele. Então, agora com essa mudança contábil, ele vai apresentar resultado, acho que daqui a umas 2 semanas, os resultados da empresa dele vão ser espetaculares. Resultado mesmo, assim, daqueles que o pessoal fala, o resultado da Petrobras foi bom, foi ruim. Esse aí, tudo indica, né? Se o Bitcoin mantiver esses 105 mil, vai ser muito alto. Tem gente fazendo cálculo, se for para 115 mil, periga ser o maior resultado de uma empresa aberta da história da humanidade. Não estamos falando de troco, estamos falando de números realmente relevantes no contexto mundial.
Essa próxima call de resultados provavelmente vai pegar muito do mercado tradicional no contrapé, né? Porque assim, muita gente olha a MicroStrategy por cima, não para se aprofundar e fica preocupado que eles estão muito alavancados, quando não necessariamente é verdade. Você vê o colateral deles em Bitcoin versus o quanto eles estão alavancados, por exemplo, não é uma alavancagem perigosa, mas isso para mim me mostra que tem muita gente que de fato não entende o que o Michael Saylor está fazendo, não entende o Bitcoin, não entende a estratégia que ele está executando. Eu acho que essa próxima call de resultado, é o que você falou, se o Bitcoin não de repente cair para 60 mil, 50 mil, sei lá, mas essa próxima call de resultado da MicroStrategy vai ser muito interessante observar o mercado nos dias seguintes, vamos deixar falar assim. Mas aí eu vou trazer uma outra opinião, assim. Eu, eu acho que as pessoas que não entendem é muito mais do Twitter. Os poucos que se debruçaram sobre o balanço da MicroStrategy e tentaram estudar a estratégia dele, entende. E, assim, é uma empresa extremamente simples de você acertar o balanço, porque basicamente é preço de Bitcoin, não tem muito mais coisa lá dentro. Então é uma empresa simples de entender. Agora você tem que gastar sua energia para você ver a lógica dela. E vamos dizer, os analistas, quem são esses caras? São os analistas de empresa, o equity analysts, que eles não se debruçam ainda não se debruçaram em MicroStrategy porque ainda era pequena, mas ela entrou no Nasdaq e eu acho que daqui a uns 60 dias ela é possível que ela entre no S&P. Então aí a quantidade de analistas que vai ter que cobrir o ativo vai ser muito maior. Mas os poucos que olham eles entendem. Não, a MicroStrategy, a Strategy não é uma empresa complicada. Mas eu vou dar um outro exemplo. A Melius fez um movimento, com o início do movimento, e ela fez uma operação na semana passada, onde basicamente ela vendeu ações e quem comprasse ação recebia umas opções. Eu fiz as contas, as opções saíram quase de graça. Por quê? Não acho que as pessoas não sabem fazer a conta. Eu acho que não fizeram a conta. Então, uma coisa que eu tô meio que eu sempre tento desmistificar é que na Faria Lima tem vários tipos de pessoas. As pessoas sérias, elas sabem fazer essas contas. Elas conseguem entender. Então, por exemplo, eu falei do Fundo Verde. O Luiz Stuberger, que é o gestor, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre Bitcoin com ele. Ele sabe. Não ache que ele vai botar dinheiro numa coisa que ele não sabe. A única diferença, talvez, é que ele teve a curiosidade de estudar. E tem outros que a gente já ouviu bastante. A gente ouviu tem um desses, assim, do nível do Stuberger deve ter uns 5. A gente já falou com o dos 5, a gente falou com provavelmente 4. Um deles me deu uma resposta que, para mim, foi muito bacana. É um cara de mais idade, ele falou assim, olha, eu não sei nem se eu gosto ou se eu não gosto, mas eu estou numa fase da vida que eu não tenho mais energia para estudar isso, então vou passar o investimento. Não estou nem dizendo se é bom ou se é ruim, mas não é para mim. E eu achei aquilo de uma sabedoria muito grande, porque eu acho que a pior coisa que você faz é você entrar num ativo como o Bitcoin, que tem essa volatilidade gigante, sem saber o que você está fazendo, com o dinheiro dos outros, né? Porque uma outra coisa que é diferente é o seguinte, uma coisa é você pegar o seu dinheiro, ir lá e comprar, e tudo é bom, vai quebrar, é seu dinheiro. Outra coisa, a gente que tem dinheiro de 5 mil cotistas, pô, a responsabilidade é totalmente diferente. Então, a gente só se sente confortável em fazer isso porque a gente fica o tempo todo em cima do detalhe, do detalhe, do detalhe. Então, nos dá conforto só por conta disso, porque assim, se eu falei que strategy não é uma empresa difícil, Bitcoin é difícil. Bitcoin é uma coisa difícil de entender. A gente está aqui há quantos anos falando e tentando explicar e aprendendo junto. O bicho é traiçoeiro. Não, perfeito. Eu concordo inteiramente com esse racional. Eu penso muito nisso quando o pessoal critica o Warren Buffett, o Charlie Munger, ou aqui no Brasil o Barsi, que assim, se eu tivesse na idade deles, com o sucesso que eles têm, com a trajetória que eles têm, qual seria a minha motivação, o meu incentivo de olhar
algo novo que tem um market cap tão pequeno, assim. Eu entendo totalmente esse ponto, eu acho que quase qualquer pessoa faria o mesmo, assim, é raro a pessoa manter tanta energia e curiosidade intelectual numa fase mais avançada da vida, né? Mas aí também eu vou dar, assim, desculpa o tema, é um tema que eu gosto bastante, né? Porque estamos falando da cabeça do investidor. O Buffett, o Barsi e o Munger, eles são caras de equity. A impressão que eu tenho é que a turma de equity, eles têm muito mais dificuldade do que... Eu sou do ramo de macro trader. O que é macro trader? Pode comprar qualquer coisa, vender qualquer coisa. Não é, vou comprar lojas americanas. É moeda, é juros, é bolsa. Então aí você tem mais, vamos dizer o seguinte, você tem um universo de investimento muito maior. E aí acho que cabe Bitcoin. Então quando você fala o Buffett para mim é normal ele não querer Bitcoin porque não tem fluxo de caixa. Ele só faz coisa com fluxo de caixa. Mas pega os macro traders, o Paul Tudor Jones, que seria um Buffett, nível Buffett mais macro, ele adora Bitcoin. E aí os macro traders eles gostam. Então, eu fujo um pouco dessa cabeça de investidor de ações. Esse cara, meu, esquece. Não vai ser esse o cara que vai ficar confortável em ter Bitcoin na carteira. É outro perfil. Perfeito, não, totalmente faz sentido. Querendo ou não, por algum motivo, esse viés de fluxo de caixa descontado para valuation é muito presente, né? As pessoas, talvez, não sei porque no mercado brasileiro, talvez tenham mais analistas focados em equities, então isso percola mais. Mas essa é uma crítica que eu sempre ouço do Bitcoin. E de fato, eu nunca tinha parado para pensar nessa distinção entre alguém que analisa só ações para alguém que analisa macro como um todo, e de fato faz sentido. Cara, Só vou te dar um número: tem muito mais fundos de ação do que ação. A ação na Bovespa deve ser 400, fundo de ação deve ter 4.000. É uma loucura isso, né? Então, assim, é um universo muito pequeno e é um perfil de investidor bem particular. Então, o cara do fluxo de caixa em ações, porque fluxo de caixa pode ser dívida, né? A dívida também tem fluxo de caixa, mas o cara de ações, a minha teoria é o seguinte: o investidor, o cliente, e aí a minha teoria, né? Cada um, estou aqui, vou também dar minha teoria porque estou no meu direito, no meu lugar de fala. Eu acho que o cliente, ele mais do que qualquer coisa, ele gosta da história. Ele se apaixona pela história. Eu vejo no Twitter os caras brigando, sai resultado, Banco do Brasil. Pô, metade acha que vai quebrar, metade acha que compra e os caras ficam assim. E isso é muito fla-flu, assim. Tem uma turma que adora o fla-flu do investimento. E eu acho que assim, tem muita narrativa, tem muitas histórias, então é interessante mesmo. Eu acho que captura por aí. E aí a pessoa acha até, ela começa a entender um pouco mais como funciona. Então tem um lance do aprendizado também. A hora que você pega um balanço, a moeda real e dólar, subiu, todo mundo acha que o Brasil vai explodir, mas o dólar hoje está 5,49. Parece que não explodiu, né? Mas todo mundo acha que compre dólar. Você vai no X, compre dólar, compre dólar. Então é mais seco, acho, bem mais árido do que ações. Ações é paixão, eu acho. olha, achei a análise perfeita. Eu lembro de um podcast, acho que era do Breda, Henrique Breda, do Alasca, que ele falava justamente isso, que ou era o Pucerize, agora eu não lembro qual dos dois, mas era justamente esse pensamento de como as pessoas se apaixonam pela ação e elas gostam de contar história. Ela quer chegar na festa e contar história e explicar por que essa ação que ele investiu, ele gosta, assim, e sendo bem sincero, eu não invisto em ações desde 2020. Eu sinto saudades, assim, de, por exemplo, eu adorava a tese da PetroRio. Eu sou geólogo, eu trabalhei com exploração mineral, eu Uhum. adorava a tese da PetroRio, assim, sabe? Então, constantemente eu fico pensando, puta, por que eu não volto a investir na PetroRio? Eu lembro, tá, porque o custo-oportunidade é o Bitcoin, acho que não vale a pena. Mas essa coisa que você consegue ganhar um zoom in de algum setor diferente da economia e você estuda e você aprende um pouco mais de como a cadeia produtiva, como a sociedade funciona no final das contas, é algo que é bem interessante mesmo, sabe? É algo que
Eu concordo com você totalmente, assim, é apaixonante. Eu, inclusive, apesar de ser bitcoiner há 5 anos e ser apaixonado pelo Bitcoin, uma hora começa a fazer falta estudar essas teses diferentes, assim, sabe? No fundo, todo esse movimento das Bitcoin Treasury Companies, inclusive, me agrada, porque tem uma perspectiva de um estudo diferente, assim, sabe? Eu converso muito desse assunto de Bitcoin Treasuries Companies com o Vitor Stabile, que é uma pessoa bastante cética, o que é extremamente positivo, porque ajuda a afiar o raciocínio. E uma coisa que ele sempre fala, e ele é um cara que não compra a ideia de que vale a pena para o investidor pessoa física necessariamente investir em MicroStrategy. E ele fala o seguinte: eu não quero saber o que o pessoal está falando, etc. Eu quero saber o que o pessoal da empresa está fazendo. E o próprio Michael Saylor está te falando que ele prefere comprar Bitcoin e vender as ações da própria empresa. E isso é um viés que eu sei que muita gente tem. O que você responderia para essas pessoas? O John Cannos também falou isso, é um cara bem sério. Ele está certo e errado, é o que eu vou dizer para ele, porque que vai, então assim, não sei o quão profundo a gente consegue ser, mas a ação da MicroStrategy, ela trabalha um prêmio sobre a quantidade de Bitcoin, que a gente chama de MNAV. Então vamos pensar o seguinte, só para quem não está familiarizado, quanto maior esse prêmio, vamos chamar de prêmio aqui. Então, assim, quanto maior esse prêmio, mais cara estaria em relação ao Bitcoin. E aí tem várias formas de responder isso. Eu vou responder de duas formas assim, mais simples. A Petrobras, ela não vale o estoque de petróleo dela. O estoque de petróleo está lá no ativo dela, é um valor. Mas, além disso, ela vale bastante, porque ela tem refinaria, tem distribuição, comercialização e monopólio. Então, ela vale mais do que o estoque. Seria estranho achar que uma empresa tem que valer exatamente o estoque de Bitcoin. Por quê? É estranho. Porque você só acha isso se você achar que o estoque de Bitcoin não vale nada nunca. E eu imagino que você, mas eu acredito que o Bitcoin, você ter ele como, vamos dizer, você tem uma pilha de Bitcoin na sua empresa. Você consegue fazer coisas com isso hoje e vai conseguir fazer mais coisas com isso amanhã. Uma coisa que você pode fazer com isso, pegar dinheiro emprestado, por exemplo. Então, se você tem hoje em dia, se você encostar uma pilha de bitcoins, você consegue tomar dinheiro emprestado. E daí com dinheiro emprestado você pode fazer o que você quiser com ele. Estou dando um exemplo simples, mas o conceito é, a empresa não vale só o que está dentro, vamos lá, o do ativo. O do ativo não, desculpa, do estoque de materiais, né? Então vamos dizer que o Bitcoin é um insumo. A outro raciocínio é o seguinte: lembra que eu falei que ele consegue gerar Bitcoin Yield? Se ele não conseguisse gerar o Bitcoin Yield, ia ser um ETF. O que é um ETF? Lembra que eu falei que a quantidade de Bitcoins por ação é constante? Bitcoin Yield zero. Então ela não comanda múltiplo. Se ele consegue gerar um Bitcoin Yield, comanda múltiplo. O que quer dizer isso o seguinte: se ele tivesse um Bitcoin Yield de 7% ao ano, em 10 anos dobrava a quantidade de Bitcoins por ação. O Bitcoin Yield do ano passado dele, eu acho que foi mais de 60, o desse ano já foi 17. Então, qualquer coisa que tem yield sobre o próprio ativo, comanda prêmio. Existe a arbitragem que ele está fazendo, que é um pouco aí, sendo por isso que eu falei que está certo e errado. Se alguém fizer exatamente outra ponta, que é comprar Bitcoin na proporção correta e vender a ação dele na proporção correta, o dia que esse prêmio diminuir, e tende a diminuir, porque quanto maior for o estoque de Bitcoin, mais difícil você gerar yield em cima dele, você ganha dinheiro. Mas estamos falando em algum lugar do futuro. Então as duas coisas estão certas. Eu acho que se você acha que ele vai ter um Bitcoin Yield maior do que X, a ação está barata. Se você acha que vai ser menor do que X, a ação está cara. Lembra que eu falei que é fácil você fazer uma análise? É assim. Eu só acho
minha opinião, eu falei, eu contei a fórmula do bolo, vou dar minha opinião. Eu não apostaria contra ele, porque me parece que ele tem uma capacidade de geração de riqueza bem acima da média. Eu acho que tem apostas mais fáceis. Eu prefiro o cara que vende Bitcoin seco, né? Porque aí, se você acha que o Bitcoin não funciona, vende Bitcoin. Agora, se você acha que o Bitcoin funciona e mesmo assim você quer vender a MicroStrategy porque ela está cara em relação ao Bitcoin, pô, para, meu, vai fazer alguma coisa mais fácil. Ou E compra o... Bitcoin. Não, perfeito. Você comentou aqui sobre o Bitcoin Yield. E sim, ano passado, se eu não me engano, foi 65,70. Esse ano estava entre 17 e 20, se eu não me engano. E, não sei, isso mostra uma tendência que quanto maior o balanço da empresa, nesse caso a MicroStrategy, mas acho que se aplica a quase qualquer uma, mais difícil é você conseguir manter um yield elevado ao longo do tempo. E aí vamos falar números que eu acho que ainda estão assim, precisaria confirmar, mas em geral, no passado recente, a MicroStrategy estava tradando com o MNAV de 2. Uhum. Ou seja, eu precisaria acreditar que em algum momento a MicroStrategy precisaria dobrar a quantidade de bitcoins que ela tem no balanço, ou não preciso acreditar nisso para achar que um MNAV de 2 ela tá barata, por exemplo? Então, pega o 2. Se ele consegue dar 16 de Bitcoin Yield, fazendo conta de cabeça aqui, eu posso estar errado, mas eu acho que 4 anos zerou. Ele dobra o número de Bitcoins. Então, pô, você acha que ele consegue fazer isso durante mais 3 anos? É uma boa aposta. E daí, ó, tem um outro lado, assim, vamos dizer o seguinte, que ele tem um monte de Bitcoin lá. Ó, você acha que daqui a 5 anos não vai ser possível alugar Bitcoin? Essa pode ser para você a pergunta, cara. Você Não, acha que não, daqui a 5 assim, anos não pode alugar, ninguém vai alugar Bitcoin. Se alugar Bitcoin, ganha quanto? Ganha 4%? Tá aí, Bitcoin Yield. no fundo essa é a pergunta, como a MicroStrategy vai usar o colateral no futuro? Isso é uma coisa que eu confesso que eu me pergunto, assim, eu vejo que eles podem usar como uma seguradora, como empréstimo, que nem você descreveu. Tem alguma outra forma que você já martelou, ficou pensando assim que daria para ser usado no futuro? Eu acho que nem precisa martelar, porque eu sou da teoria que as coisas vão acontecendo, vão aparecendo. Então, se é verdade que o Bitcoin é um colateral espetacular, os produtos que usam colateral, que são os empréstimos colateralizados, vão acabar caindo no colo do Bitcoin. Ué, já não vimos aí, eu acho que semana retrasada, o JP Morgan falou que quem quiser dinheiro emprestado, botando em colateral o ETF de Bitcoin já pode? Acabou de 2 semanas atrás, e o JP Morgan, se tem alguém que não gosta de Bitcoin, é o JP Morgan. Então, assim, já está acontecendo. Daqui a 5 anos, onde é que eu acho, o que, que eu acho que vai acontecer? Então, imagina o seguinte, pega um negócio como o Maker. Maker, para quem não sabe, você bota um criptoativo lá e você pega um stablecoin emprestado a taxas super baixas. A hora que você conseguir fazer isso de forma segura on-chain com Bitcoin, só abre espaço, é 1,5 bilhão de dólares, ou, desculpe, 1,5 trilhão que você pode tomar emprestado. Um dos projetos que a gente aposta no fundo é justamente um projeto que tenta fazer com que o Bitcoin possa ser usado como lastro em DeFi. Então, o que é DeFi? Um dos usos de DeFi é você bota criptoativo e tira stablecoin. O Bitcoin não consegue, você não consegue fazer isso em DeFi porque o Bitcoin roda num blockchain diferente do DeFi. Se você conseguir jogar um wrap de Bitcoin neste blockchain, pode ser Solana, pode ser Ethereum, mais provável Ethereum, aí você vai ter acesso a USDT e afins, botando o Bitcoin como colateral. Isso vale dinheiro, um bom colateral. Como é que vai ser? Sei lá, eu acho que o importante é você entender que um bom colateral tem valor financeiro. E
E a maioria das pessoas nem acha que Bitcoin é um bom colateral. Vamos começar por aí. Daqui a 5 anos, eu imagino que todo mundo vai achar bom. Não, perfeito. A gente falou aqui bastante da MicroStrategy, né? E assim, eu confesso que eu esperava que a partir do momento que a MicroStrategy, depois a Block e a Tesla começaram a comprar Bitcoin no ciclo passado, eu imaginava que esse movimento de rápida adoção que a gente está vendo agora em 2025 aconteceria em 2021. Isso não aconteceu. E aí o que eu te pergunto é, quais você acha que foram os argumentos que as pessoas que estão observando o movimento do Saylor observaram e foram convencidas por? Porque assim, a lógica por trás já estava mais ou menos exposta. Teve alguma mudança de compreensão para convencer essas empresas a colocar o Bitcoin nos seus balanços. O que foi isso, na sua visão? Sucesso. Sucesso. Acho que os caras viram a ação da Strategy subindo pra caramba e falaram, vou fazer igual. É assim, o que dá certo você copia. Tão simples quanto, vale para o Bitcoin, vale para o mundo. Então, o que é um bom empresário? É aquele cara que consegue copiar as boas tendências. E você só começa a fazer isso quando você. E aí é uma diferença que eu tenho, é o seguinte, eu não acho que Google, Microsoft, esses caras não vão fazer isso nunca, porque eles têm um super business. O primeiro que copia é o que está morrendo. O seller fala, eu não tinha opção. Daí quem não tem opção vai para uma coisa menos convencional, toma risco. Também imagina, se não der certo, você explode a empresa. Não é fácil também. Não acha que você ficar emitindo ação, comprando Bitcoin, conversando acionista é uma vida fácil. Não deve ser. E então você diria que o maior risco que essas empresas estão correndo agora é de calcular errado os empréstimos, as dívidas, etc., e acabar estourando, assim. Esse é o maior risco que essas empresas percebem quando elas estão começando a fazer essa alocação, ou elas ainda veem o risco na custódia do Bitcoin, o risco de ser hackeado, assim, como você acha que elas estão fazendo um mapeamento de riscos na visão delas? Eu acho que o maior risco é o Bitcoin para zero. É isso. Essas empresas não estão se alavancando. Mesmo o Saylor, quem fala que o cara está alavancado, está zero, a alavancagem dele é bem pequena. Até porque cresce tanto que, como você diz, a alavancagem de 20% virou 10% depois, assim, de alguns meses. O cara está emitindo ação para caramba. Eu acho que o risco ainda é risco de preço do Bitcoin, mas aí que é divertido. A gente que está na piscina gelada há muito tempo, a gente não consegue entender o conceito de Bitcoin vai para zero. Então, assim, se eu falar para você, Caio, qual que é o cenário que o Bitcoin vai para zero? Você consegue traçar um cenário? O único cenário que eu consigo traçar que o Bitcoin foi para zero é um colapso civilizatório que não tem mais eletricidade, sendo bem Daí sincero. tanto faz, aí meio que não Exato. vai ter empresa. Então, assim, eu acho que a grande diferença, e aí é uma diferença de mundos, é a gente de cripto entende que o Bitcoin é muito sólido do ponto de vista de creditício e de valor. A gente acredita que tem muito valor o ativo. O pessoal lá do outro lado ainda olha e, se apertar, a maioria ainda acha que é pirâmide. Então, se o cara acha que é pirâmide, vai ser difícil ele comprar ações de uma tesoureira de Bitcoin. As empresas que vão para esse caminho, eu acredito que elas já estão mais do nosso lado do Bitcoin, realmente é o lastro. Né? Então, vamos simplificar. A gente está falando o seguinte: Bitcoin é o lastro. Então, uma das grandes críticas, uma das coisas, os inteligentinhos sempre falavam por a gente o Bitcoin não tem lastro. Já ouvi isso infinitas vezes. Eu acho que o Bitcoin é o lastro. Não quer dizer que eu esteja certo, posso estar errado, mas eu acho que o Bitcoin é o lastro. Se o Bitcoin for o lastro, o Bitcoin dentro da MicroStrategy tem um valor intrínseco maior do que só o
o valor do Bitcoin. Tem um múltiplo. Se isso não for verdade, em algum momento essas empresas vão ter problemas, porque aí eles vão estar cheios de uma coisa que não serve para nada. E aí, vamos dizer que se você está comprado numa coisa que não, 99% das empresas é uma coisa que não serve para nada, sua empresa morreu. Não vai para zero, mas morreu a empresa. Porque o que é uma empresa, gente? A empresa é uma coisa que você junta meia dúzia de caras e começa a fazer alguma coisa, um produto. O produto, o Bitcoin tem que ser um produto. Ele só é um produto se ele for lastro. Se não servir para nada, a empresa vai virar ETF. E aí, então, o que é a morte da empresa? Virou um ETF. Mas o ETF é muito mais barato do que uma empresa. Então, você vai acabar vendendo a ação da empresa e comprando do ETF. Eu acho que é isso, vamos dizer, a crítica, que eu acho que é uma crítica válida, ela está em cima dessa questão. Se o Bitcoin não servir para nada, essas empresas estão em apuros. Perfeito. É uma crítica que eu vejo muitas das pessoas que não gostam desse movimento das empresas, ou pelo menos não investem nelas, é que, beleza, agora esse movimento pode estar gerando um aumento do preço, uma grande pressão compradora, uma demanda pelo Bitcoin grande, mas que isso tende a se inverter se rolar uma inversão de ciclo e a gente começar a entrar num bear market, que elas podem precisar vender os seus Bitcoins, e isso seria um catalisador também de um mercado de baixa. Como você vê esse cenário? Eu acho assim, se o cara errar a mão e precisar vender, o Saylor ele já falou que não vai precisar se vender e a estrutura que ele montou, ele realmente não precisa vender, não está alavancado, ele não vai ter essa necessidade. Mas vamos dizer que uma outra empresa, que eu nem sei qual seja, o cara se alavancou e o Bitcoin caiu 30%, ele vai ter que vender. Azar dele. Não vai ser a primeira vez. A gente já viu quantas empresas vomitando. Cara, o Bitcoin, pro Bitcoin, tanto faz. O Mt. Gox ele tinha 800 mil Bitcoins. O FTX tinha 200 mil Bitcoins. Quando o FTX vomitou e o Celsius vomitou e o vomitou, eu acho que vomitaram 500 mil Bitcoins. E vida que segue, o preço vai cair, vai todo mundo achar que o Bitcoin morreu e vamos estar de volta a 200 mil. Gente, isso aí, cara, Bitcoin, quem quer emoção, compra Bitcoin. Quem não quer emoção, bota lá no fundo DI. Acho que tem emoção para qualquer um. O que nenhum de nós que está aqui vai falar é que é seguro, 100% seguro. Não é. Por isso que, por isso que sobe, né? Então, assim, não tem nada que... Se você achar alguma coisa que não tem risco e sobe que nem Bitcoin, por favor, me mande uma mensagem. Eu adoraria conhecer. Só não vale ser pirâmide, hein? Perfeito. E quais tipos, assim, a gente comentou por cima, mas deixa eu dar um zoom em maior aqui, que é quais tipos de empresa, seja setores, seja geografia, seja como a empresa está bem das pernas ou não, estão mais inclinadas a fazer esse tipo de alocação? Nós são dois tipos em Bitcoin, né? Primeiro, uma empresa que está morta, está moribunda, e aí vai ele muda completamente, né? O que o Saylor fez, ele fazia uma coisa, ele mudou completamente a empresa. Tipo, o que ele fazia hoje em dia deve ser 5% da empresa. Então é uma nova empresa, até mudaram o nome, né? E a outra, eu acho que empresa que vende em muito lugar, então eu falei da Microsoft. A hora que tiver regulação, eu acho que a Microsoft vai ter dentro da tesouraria dela. Quantas moedas tem uma Microsoft dentro da tesouraria? Deve ter 100 moedas diferentes, porque ela deve estar em quase todos os países do mundo. Quem tem 100 tem 101. Aí assim, sem estresse nenhum. Parte dos ativos de tesouraria dela vai ser Bitcoin. Porque vai ter moeda, assim, imagina que as moedas da África, deve ser mais fácil achar um par contra o Bitcoin do que contra o dólar, ou o euro. Então, aí sim, eu acho que a hora que tiver a lei, os caras vão botar, mas simplesmente como uma moeda, assim, o cara tem dólar, tem euro, tem yen, tem Bitcoin lá.
E esses caras têm caixa grande, né? Então não é pouco dinheiro aí também. E aí, Banco Central também. Assim, o próximo comprador, sei lá quem vai ser, mas tem um monte de gente na fila. Perfeito. E tem alguma diferença relevante entre empresas listadas e empresas privadas nesse movimento? Por exemplo, uma Tesla poderia emitir uma dívida para levantar dinheiro e comprar Bitcoin, que nem a MicroStrategy está fazendo. Uma SpaceX da vida teria o mesmo tipo de liquidez ou tem uma diferença entre empresas listadas e empresas não listadas nesse acesso a capital? A diferença é brutal. Então, é o que você falou, uma empresa listada tem uma facilidade de acesso ao capital, ordens de grandeza maior do que uma não listada. Uma empresa não listada, assim, às vezes nem balanço tem, então é muito difícil. Lembra que eu falei, o Ciro está vendendo ação para comprar Bitcoin. Uma empresa não listada nem consegue fazer isso direito. Perfeito. E pensando, você comentou aqui bastante sobre a cabeça de um analista que olha equities no geral. E assim, o padrão principal é que ele usa um modelo de valuation de fluxo de caixa descontado. É tipo uma das grandes, sei lá, uma das principais fundações que um analista de equity tem para analisar empresas. Eles vão saber lidar com Bitcoin no balanço? Porque o Bitcoin no balanço é o que você falou, acabou de mudar as normas da FASB nos Estados Unidos, que permite ele ser considerado de uma certa maneira. Mas isso ainda não diz nada em respeito ao fluxo de caixa da empresa, isso diz respeito ao balanço da empresa. Então, isso não vai, sei lá, na sua cabeça, isso gera um ruído na análise dessas empresas pelo mercado tradicional ou o pessoal vai tirar de letra? Então, eu sou meio insider, porque o meu filho mais velho é analista de empresa. E ele entende Bitcoin. Sim, zero problema. Zero problema. Contabilmente é bem simples. Contabilmente, uma coisa que não tem fluxo de caixa é a coisa mais fácil do mundo, porque nem impacta fluxo de caixa. A dúvida que eu tenho, nesse aí que o Jacques levantou, a única dúvida que eu tenho é como é que é fiscalmente. Porque lembra o Saylor que falou que vai dar um super resultado? Toda empresa que dá um super resultado, eu imagino que paga imposto. Então, essa parte aí que eu estou tentando entender como funciona, porque eu acho que é um capítulo interessante para o ano que vem, eu acho que vai ser tema. Por enquanto, nem resultado teve, então, por enquanto, o Leão está tranquilo. Mas eu acho que ano que vem pode ser um tema interessante aí. Saquei, no sentido aquela história de taxar ganhos não realizados, porque, pô, esses ganhos não realizados estão gigantescos, portanto, a gente está precisando mais receita, vamos colocar uma taxa aqui. Em balanço não é assim. Em balanço de empresa não tem esse negócio de não realizado. Você joga tudo no preço do 31 de dezembro e vai embora. Uma empresa não tem esse negócio, realizado, não realizado. Isso aí é empresa de investimento. Então, se alguma coisa deu, estamos falando que teve lucro. Se teve lucro, tem imposto. Então, não é que o lucro não necessariamente é não realizado, que é o caso do Bitcoin, que ele você não precisa vender. É diferente de pessoa física. Então, e aí uma outra coisa que eu sempre falo e que eu acho que está muito escondida, eu tendo a gostar mais de ativos que não têm fluxo de caixa hoje em dia, porque os ativos com fluxo de caixa, já que os governos precisam arrecadar muito, é muito mais fácil arrecadar em cima dos ativos com fluxo de caixa. Tentar arrecadar em cima do Bitcoin não consegue. Eu acho que é muito, muito, muito difícil você conseguir efetivar a arrecadação em cima do Bitcoin, porque você vai forçar o cara a vender para pagar um imposto. Eu acho que vai ter que botar força. E aí, se você tiver que botar força para arrecadar, mudou o nome. Já não é mais democracia. Então, a dica, o que eu tenho visto nos últimos anos, eu pessoalmente tenho fugido dos ativos
com muito fluxo de caixa. E aí vem aí o nosso governo, último mês, ele deu uma aula de tributação e ele foi em cima, o IOF o que que é? IOF é um imposto em cima do fluxo, não é nem fluxo de caixa, é em cima do fluxo, e daí ele veio com a outra medida provisória, ele foi para cima do fluxo de caixa, das LCIs, das LCAs, das debêntures incentivadas. Cara, ele está dizendo, tá na cara que ele vai para cima do fluxo de caixa. Ah, foi para cima do tem em bolsa tem dividendo e tem um outro lá que é sobre Juros sobre capital. juros sobre capital próprio. Ele foi para cima do juros sobre fluxo de caixa. Então, na teoria, a teoria diz que os ativos de fluxo de caixa são aqueles que no tempo vão ganhando e vão lá. Na prática, os governos estão indo para cima. E não acho que vai parar. Porque aí, só para terminar meu raciocínio, o grande problema que eu vejo aí é meio que macro, os países se endividaram demais. Estados Unidos, China, Brasil e Japão e todos, assim, os grandes estão muito endividados. Quando você tem muita dívida, você tem três saídas: ou crescer muito, ou inflação, ou tributar. Só tem essas três. Porque ninguém vai dar calote, ninguém mais hoje, não vou pagar, isso não existe. Você simplesmente vai desvalorizando a moeda via inflação e daí a hora que você vai pagar, você pagou nominalmente mais, mas vale muito menos dinheiro. Então, essa aí é a aula zero de Bitcoin. Eu só estou mudando um pouco, fazendo, se isso é verdade, o fato de Bitcoin não ter fluxo de caixa, eu começo a achar que é uma vantagem, não é uma desvantagem. Perfeito. E esse movimento como um todo das empresas comprando Bitcoin, o que ele tende a mudar na liquidez do Bitcoin? Você acha O que cara é vai encastelar isso, esquece. Então, assim, o ETF, se entra dinheiro, o cara compra, se sai dinheiro, ele vende. O Saylor já falou que não vai vender nunca. Então, entrou lá, não vai sair nunca. Ele que está falando isso, né? Vou eu duvidar do cara? Então, o cara vai botar para dentro e vai ficar lá dentro. Não vai sair nunca. Um dia, se explodir essa empresa, sai. Mas até não explodir, vai estar lá dentro. E aí, como esses tamanhos de cheque são muito grandes, a gente já está vendo. A liquidez, o estoque de Bitcoin nas exchanges não para de cair. Em algum momento vai dar um barata voa máximo. Eu sempre falo a mesma coisa, isso eu sempre falo. Bitcoin é assim, vai, daí de repente é sempre igual. Por quê? Acaba, assim, o estoque, vamos dizer, o free float, que é aquele que o comprar e vender, ele fica tão pequeno que o próximo comprador machuca muito o preço. Assim, não estou falando nada novo. Lembra que eu falei 17 saiu de 1.000 para 20 mil? Foi por causa disso. Acabou o estoque. Na época você não conseguia nem. Teve um mês lá que você não conseguia abrir conta em corretora porque os caras não conseguiam fazer cadastro. Acabou. Então, assim, daí todo mundo, o cara que está do outro lado, fala: isso nunca vai acontecer. A gente já viu isso 3 vezes. Eu estou nesse negócio há 8 anos. Eu acho que já vi esse movimento 3 vezes. Tá certo que depois, vi do 1.000 ao 19.600, depois voltou para o 3.500. Então, talvez o que vai acontecer agora, talvez seja que não seja tão intenso para cima, mas aquelas quedas de 80%, talvez também não aconteçam mais. Que é um pouco o que a gente já está vendo, é que a volatilidade, ou seja, o chacoalho, está diminuindo bastante. Então, para a gente que está mais tempo nisso, tipo, Bitcoin está tranquilidade máxima. Né? Mesmo que chacoalha, nada parecido com 2017, 18, 21, 22. Então, assim, bem tranquilão. Perfeito. Eu lembro quando o ETF de ouro não, do Bitcoin foi aprovado, circulou muito pelo Twitter uma imagem que mostrava quando foi aprovado o ETF do ouro.
E o pensamento era por analogia, era assim, pô, em 2004, quando o GLD é aprovado, o ouro viu um bull market de 7 a 8 anos, porque tinha um pool muito grande de capital represado que agora tinha acesso, tinha facilidade de custódia, os atritos tinham sido bastante reduzidos. Isso, para mim, inicialmente, desde do ano passado, eu já achava que mudava um pouco a estrutura do mercado e já tendia a diluir os ciclos de 4 anos que a gente vê no Bitcoin por causa do halving ou por causa dos ciclos de liquidez global, etc. Na minha cabeça já tendia a diluir bastante esse efeito, porque agora viria uma demanda compradora constante. Na minha cabeça, essas novas empresas, e é um processo incipiente, é um processo que ainda está em plena expansão, é um segundo vetor que me leva a acreditar que essa visão de ciclos de 4 anos não necessariamente precisa continuar seguindo da mesma forma que aconteceu nos ciclos anteriores. O que você pensa disso? Você concorda com essa visão ou você acha que os ciclos vão continuar, que eles refletem a natureza humana de FOMO e de euforia e depois de, sabe, das emoções humanas? Como você está pensando nos ciclos daqui para o futuro? Eu não acredito em ciclo, né? Porque se existisse ciclo, para mim, ciclo é ciclo da Lua, né? Que é meio um negócio previsível. Se existisse ciclo, botava um computador e ganhava dinheiro sempre. O que você falou para mim, você falou o mais importante: a estrutura de mercado está mudando. Se a estrutura de mercado está mudando, não faz sentido você comparar com o mercado de 8 anos atrás. Talvez, para quem tá chegando agora, talvez não consiga entender a diferença que é hoje em relação a 4 anos atrás, a 8 anos atrás, a 2 anos atrás. É completamente diferente. 8 anos atrás, o banco fechava a sua conta. Hoje em dia, o JP Morgan está setando como colateral. É completamente diferente a estrutura de mercado. Parece que semana passada o Saylor foi convidado para ser conselheiro do Paquistão, que os caras vão botar Bitcoin no balanço do Paquistão. Cara, esquece, isso a gente nunca imaginou que ia ser nessa velocidade. BlackRock, Fidelity. A BlackRock recomenda ativamente na carteira do investidor do mais agressivo ao mais conservador. É outro mundo. E o que a gente sabe é o seguinte: ninguém tem. E por que a gente sabe disso? Então, vou dar alguns números. O Brasil é um dos países que está mais na fronteira de produtos de criptativos. A gente tem fundo de criptativos há 8 anos e hoje somar todo mundo não dá 8 bilhões de reais. A indústria de fundos no Brasil é 8 trilhões de reais. Então, um país que adora Bitcoin, adora criptativos, adora fundo de investimento, ainda é insignificante. Então, a strategy é grande, mas só o Brasil, o pool de fundos é 8 trilhões de reais. Que seja 1% disso que vai para Bitcoin, que é o Fidelity fala para o conservador, cara, é 80 bilhões, é 10 vezes mais do que somos hoje. Então, eu acho que é daí. Eu não acho que. Quer dizer, aí é torcida, né? Porque aí eu posso torcer também. Eu prefiro que a pessoa física compre o Bitcoin e mude o seu estilo de vida por isso do que uma empresa americana. Aí torcida, sei lá o que vai acontecer, Uhum. mas se eu pudesse torcer, até por isso que a gente lançou o fundo, para você dar a possibilidade do cara comprar criptoativos de uma forma segura. Mas é um pouco a visão inicial do Satoshi, né? O que é o Bitcoin? É o Peer-to-Peer Electronic Cash System. Peer-to-peer. A B2V é uma brincadeira de Blickstadt to Vassarelli. A gente acha que é mais, quer dizer, a gente gostaria que fosse esse caminho, que fosse um ativo que tivesse na mão de 1 bilhão de pessoas, inclusive o pessoal lá no Cafundó do Cafundó. Eu sempre achei que vamos dizer, o grande função, utilidade do Bitcoin era chegar onde nada chega.
E não está acontecendo ainda, mas a gente acredita que, vamos dizer, a gente acredita que o Bitcoin vai estar na mão de 1 bilhão de pessoas. Hoje, ele está na mão de 1 milhão de pessoas. O número de carteiras ativas é 1 milhão e não varia muito de 1 milhão há muitos anos. Mas como é que ele vai chegar de 1 milhão para 1 bilhão? Passa por estar no celular. Enquanto não tiver legislação que permita que o cara bote uma carteira bacana dentro do Apple Store, ou dentro do seu iPhone, ou dentro do seu, qualquer que seja o sistema operacional do seu celular, não dá para escalar. E hoje vai ser a legislação, onde é que está? Está sendo votada a primeira perna da legislação, que é a parte de stablecoins, no Senado americano, e parece que daqui a umas 6 semanas essa primeira legislação, que é sobre as stablecoins, vai estar aprovada no Congresso. É o primeiro, assim, é a primeira pedra de legislação nos Estados Unidos. Vão precisar mais uma meia dúzia para que vamos dizer, uma Apple se sinta confortável em botar uma carteira de Bitcoin. E stablecoin? Talvez ela se sinta confortável daqui a 6 semanas. E talvez daqui a 7 semanas a gente já tenha o USDT, o USDC, o DAI dentro do celular. E aí aquele 1 bilhão começa a ficar factível. Então, um pouco assim, esse é o plano de voo, porque eu também não queria ficar. Eu sei que o nosso episódio é meio. Empresa de Bitcoin, tesouraria de Bitcoin. É legal, mas eu não vejo, eu não acho que é esse o vetor. Eu acho que o vetor é peer-to-peer. Por quê? Porque as vantagens que o Bitcoin dão para as pessoas, né? A soberania individual, eu acho que você não consegue comprando uma ação, nem comprando ETF. E aí eu vou jogar contra o meu patrimônio também, nem comprando o nosso fundo. Eu estou sendo assim super, até vou tomar bronca lá em casa, mas eu sou da teoria que é bom você ter, é bom você saber usar, é bom você mandar, vai lá na BIPA, compra, manda para sua sobrinha, ela ensina ela a fazer a carteira, não faz com muito dinheiro, porque a experiência é que a turma perde carteira ainda não é super fácil, mas assim, eu costumo falar que a gente é apaixonado pela tecnologia. Ninguém acredita, né? Manda aquela meme do indiano com ouro, que eu estou aqui pela tecnologia. Mas eu realmente acho que a tecnologia é tão superior que é por isso que vai conquistar. Não é um negócio de, vou botar na tesouraria para ganhar dinheiro. Eu acho que a MicroStrategy, ela vai existir. Então, assim, vou só fechar tudo para a gente fechar o episódio todo. O que eu acho que acontece? Lembra que eu falei que o cara está certo e errado no múltiplo? Eu acho que vai subindo tanto que o volume de dinheiro é tão grande que o múltiplo vai comprimindo. A hora que começar a ficar muito pequeno, vamos dizer que seja 1,15. O cara vai dizer, para que eu vou ter essa ação a 1,15 que eu não posso mandar para minha sobrinha lá? Vou vender essa ação, vou comprar o Bitcoin. O cliente vai fazer o inverso, porque ele vai querer usar. Hoje ninguém quer usar, tanto é que a rede está super barato você usar ela. Quando tiver lá, o cara vai querer usar, porque ele já vai poder usar. Então, eu nunca fui num lugar onde estava escrito lá, é o preço em Bitcoin. Neste mundo que eu estou falando, que é um mundo daqui a alguns anos, você vai viajar com Bitcoin na carteira. Não vai ser dólar, não vai ser nada, vai ser Bitcoin. E aí, o 1,15 da MicroStrategy, você vende sua ação, compra o Bitcoin. E aí, se eu tiver certo, esse negócio vai diminuindo. E aí a própria MicroStrategy vai fazer Eu não acho impossível ele fazer um dividendo de Bitcoin. Ele devolver, porque ele também vai fazer assim, o que eu estou fazendo aqui? Não precisa do Sailor agora, porque já está a $1 milhão, já aconteceu. E aí ele, fecha a MicroStrategy, claramente ele não está ali para ganhar o bônus no final do ano. Ele está ali porque ele também é apaixonado pela tecnologia. Então,
A MicroStrategy a strategy na minha cabeça é um estágio. É um estágio que vai facilitar a hiperbitcoinização. E então, por exemplo, a hora que tiver, daqui a pouco ele vai pegar, de repente essa carteira que eu falei vai ser a carteira dele, que ele inventou e que ele tem acesso a 1 milhão e que ele vai conseguir dar financiamento para você através do balanço da empresa dele. Não, vai virar um banco, ou sei lá qual que é o nome desse negócio. Mas, de novo, o grande barato é que, e aí eu vou voltar a essa ideia, que para mim é a central, Honey Badger doesn't care. O Bitcoin, na minha cabeça, é meio que um elemento radioativo com um fator de decaimento longo. Ele tem a vida dele. E ele vai para os lugares onde... E o papel da gente é tentar segurar. O Bitcoin, ele não, é muito difícil alguém consegue segurar esse cara. O Saylor é o primeiro que tenta fazer isso dentro de um balanço de empresa. Eu não acho que ele vai aguentar muitos anos. Mesmo que assim, vamos no raciocínio. O Saylor não vai viver para sempre. Eu não estou desejando mal a ninguém, eu só estou falando do ciclo, né? Eu falo assim, o Bitcoin vai estar aqui, na minha opinião, vai estar aqui por próximos 1000 anos. Então, o que vai acontecer? É natural, o ciclo é que a gente tem essa necessidade de, eu quero ver tudo acontecer amanhã. E as coisas levam tempo. Então, tem uma frase do Einstein que diz o seguinte: o tempo existe para costurar todas essas possibilidades. Porque senão tudo aconteceria ao mesmo tempo. E aí não dá. Então, eu acho que assim, o Saylor é um capítulo de um livro com vários capítulos. Mas é um capítulo interessante, vale a pena ser estudado e entendido, porque ele realmente conseguiu trazer uma dimensão para o ativo que não existia antes dele. Então vai ser um capítulo importante e é um capítulo... A gente ainda está nos primeiros capítulos desse livro. O Saylor realmente talvez seja o terceiro capítulo do livro do Bitcoin. Perfeito. Aqui eu vou ter que fazer um contraponto que, assim, eu concordo e gosto de tudo que você falou, mas, assim, eu sempre quis que o Bitcoin fosse adotado, especialmente P2P também. Eu acho que todo Bitcoiner mais raiz tem esse tipo de pensamento, mas eu lembro muito do Saifedean nessa última conferência em Las Vegas, e ele comentando como ele tinha essa visão também, e agora a gente não está tendo a adoção e a bitcoinização que a gente gostaria, a gente está tendo essa grande participação de instituições, isso palavras deles, né? E, assim, eu lembro aquele gráfico que o Jesse Mears, não sei o sobrenome dele como fala, que fez, que mostra os pools de capital do mundo, né? Como tem cerca de 300 trilhões de dólares em renda fixa, não lembro se são 100 trilhões de dólares em equities, mais 300 trilhões de dólares em real estate, 2,5 trilhões de dólares em Bitcoin. E no fundo, essa estratégia de emitir dívida para comprar Bitcoin também significa que você está construindo uma ponte entre esse pool de capital de 300 trilhões de dólares com esse pool de capital de 2,5 trilhões de dólares. Se isso realmente é verdade, que eu acredito que seja, assim, esses 300 trilhões de dólares é, entre aspas, capital morto, né? Eles não têm muito acesso à volatilidade, eles não conseguem buscar retorno, eles têm que seguir o que a renda fixa dos Estados Unidos, do Brasil, dos países determina. Então, assim, não tem uma tendência de multis e multis e multis trilhões de dólares migrarem desse pool de capital de renda fixa via esses sintéticos de Bitcoin como o MicroStrategy, as ações as emissões de dívida que eles fazem, migrar para o Bitcoin e isso ser realmente um processo assim muito maior do que o processo de pessoas físicas conseguem fazer? Então, eu acho que a gente está falando a mesma coisa, a gente não está discordando, eu só acho que eu estou num tempo verbal muito mais longo do que vocês. Então, como é que eu vejo? É importante entrar dinheiro porque traz capex. Ah, ainda, então o que a gente está falando é o seguinte: o X, né, a experiência do usuário em Bitcoin ainda não é espetacular.
está melhorando, mas ela não, eu acho que ainda ela não é nem boa, comparando com um Pix. Então vamos comparar o Pix e o Bitcoin. Por mais que a gente esteja melhorando, cara, o Pix é muito mais simples. Bota o telefone do maluco e chega o dinheiro lá. Tudo bem que é no Brasil, é mais simples. Quando você entra com essas empresas e o preço sobe, alguém vai inventar um sistema Pix para o Bitcoin. Eu não tenho dúvida. Ah, por que não inventou até agora? Eu acho que não é uma solução tão fácil, mas os caras estão em pesquisa e desenvolvimento gastando uma fortuna, porque quem conseguir fazer o Pix do Bitcoin vai ganhar uma grana. Ah, outra coisa, uma custódia pessoa física. O cara que não quer ficar com a dor de cabeça das chaves privadas e quer ter uma custódia, não tem uma solução ainda. Então, os produtos que são necessários para que seja o peer-to-peer, o que é o peer-to-peer? É a minha tia de 78 anos mandando para minha sobrinha de 23 que mora em outro país. Hoje ela não consegue fazer. Mesmo. Acho que nem minha tia consegue mandar, nem minha sobrinha consegue receber. Então, por quê? Porque o Pix do Bitcoin não existe ainda. Eu acho que a hora que tiver a legislação é coisa de 15 segundos. Eu acho que já existe, mas os caras não botam em produção porque imagina o tamanho do problema que vai ser botar um produto sem regras. E aí vai permitir que as pessoas usem, né? E aí, vamos dizer, lembra que eu falei que a volatilidade está caindo muito? Ainda é muito alta a volatilidade do Bitcoin. Eu acho que vai subindo o preço, vai diminuindo a volatilidade, mas uma volatilidade de moeda assim, é 4 ou 5 vezes menos volátil do que o Bitcoin. Então, todas essas coisas vão ter que ir acontecendo. E como elas vão acontecer? Cara, elas já estão acontecendo a olhos nus, nus, não sei como conjuga. Então, já está acontecendo. Por quê? Porque quando a gente começou o fundo, o vol era 120, agora mal chega a 50, já é menos da metade. Estamos falando de 8 anos. Então, o que provavelmente vai acontecer Qual que é a sequência? Então, a sequência dos fatores faz diferença no viaduto. Os Estados Unidos tem que botar regra para que as grandes caras. Assim, a hora que minha teoria, os Estados Unidos botou regra, no dia seguinte o Twitter vai aceitar stablecoin ou Bitcoin. Por quê? Porque o Twitter é do caramba, porque você vai conseguir monetizar conteúdo, é muito mais fácil. Cripto é muito mais fácil, funciona muito melhor do que invoice. E aí vai começar a desenvolver uma economia que trabalha em cripto. Então o cara do conteúdo vai começar a aceitar cripto, vai fazer com que vamos dizer, o tigrinho lá, o tigrinho vai aceitar, vai ser no cripto. Hoje não é. Por quê? Porque eles não conseguem fazer operacionalmente isso. O único produto que eu conheço que é top e em cripto é aquela exchange lá, o Hyperledger, que é uma exchange descentralizada que trabalha no blockchain deles e que você entra com a carteira e teve um cara que botou uma posição de $1 bilhão comprar em Bitcoin. A hora que eu vi isso, eu falei, cara, como é que o cara consegue botar uma posição de $1 bilhão alavancada 20 vezes? Onde é que ele está conseguindo fazer isso? Porque, é gigante a posição. Foi lá ver numa DEX. Então, assim, esse é um produto que aguenta o usuário. Mas quantos destes produtos a gente tem? Então, eu digo assim, quais são os produtos que eu vejo que... E aí eu estou falando só uso mesmo, produto. Hyperledger, que é só a parte da DEX, e o de aposta, lá, o Polymarket. Mesmo os outros lá, o pessoal de NFT, nada daquilo funciona foolproof, porque de vez em quando os caras são hackeados, né? Olha quão cedo. Então, assim, tudo meio que conversa com o fato de que ainda a minha tia de 78 anos não pode se, aprofundar no maravilhoso mundo dos criptoativos. A gente precisa
de desenvolvimento, a gente precisa de uma tecnologia que aguente um usuário que não seja tão técnico como a gente é. Precisa não escalar, não vai crescer. Né? Vai ser meio que cartinha Pokémon. Vai ter um grupo apaixonado, mas é um grupo que não vai ser 1 bilhão de pessoas que é apaixonado por carta Pokémon. Eu acho que o destino do Bitcoin é 1 bilhão. E vendo o que está acontecendo, eu fico confortável com essa previsão, mais confortável do que eu era no passado. Então, assim, o tal do peer-to-peer, eu acho que a gente está mais próximo, e aí que eu discordo de quem você trouxe, a opinião de quem você trouxe, que ele acha que está mais longe. Não, acho que está mais próximo. Eu acho que o Sailor acelera, mas é um capítulo intermediário. Não acho que é um capítulo final. Boa. Ao longo dessa conversa, Alexandre, a gente falou bastante sobre a strategy. Só que a verdade é que estão surgindo outras empresas fazendo estratégias parecidas ou, às vezes, com alguns twists diferentes. E aí, uma que tem chamado muito a atenção é a Metaplanet, que é a empresa japonesa que começou a fazer essa estratégia lá. Como você vem enxergando a Metaplanet? Por que eles têm um desempenho tão superior, mesmo à comparação do que a Strategy? Não, é a empresa de hotéis, né? A Metaplan era uma empresa de hotéis. Eu acho que o que faz muita diferença é em qual bolsa você está, porque cada país tem regras diferentes. Então, tem alguns países que têm mais flexibilidade. O jogo qualquer é emitir ação e comprar Bitcoin. E fazer isso o mais rápido possível. E o Japão tem algumas vantagens, que tem uma quantidade de dinheiro muito grande, uma economia muito grande, a poupança é muito grande e tem pouquíssimos ativos interessantes. Porque é o que você falou, são empresas muito maduras. E eu acho que encontrou um cliente que está disposto a fazer vamos dizer, esse investimento numa coisa de altíssimo risco, altíssima volatilidade, mas que pode dar um retorno muito diferente. Então, eles estão conseguindo. Primeiro, que eles tinham uma quantidade de Bitcoin muito menor, então lembra, quanto menos Bitcoin, mais fácil é você criar múltiplo. E eles estão conseguindo emitir e vender as ações. Semana passada, eles fizeram uma coisa que eu nunca tinha visto. Eles inventaram, e aí eu estou entrando no detalhe só porque eu achei divertido. Eles inventaram uma opção que opção geralmente tem um preço, né? Que é o preço de exercício. Essas opções, o preço de exercício é 1% abaixo dos últimos 3 dias do mercado. 2% abaixo e 3% abaixo. São 3 séries. E que você pode exercer daqui nos próximos, eu acho que 2 anos. Então, quer dizer o seguinte, se subir a ação, porque o Bitcoin subiu, o cara pode, vamos dizer, ele subiu 4 dias, ele vende a opção e é dinheiro na caixa. E daí, a hora que ele vende a opção, na verdade, a empresa emite uma ação, né? Ele exerce a opção, a empresa emite a ação, recebe dinheiro, vai lá e compra mais Bitcoin. Então, é uma sacada, é uma engenharia financeira que nem a Strategy conseguiu fazer. Não sei nem se dá para fazer nos Estados Unidos, mas no Japão ele conseguiu fazer. Então, o que eu posso dizer é que o cara é brilhante, né? Você conseguiu. O segredo é você achar instrumentos financeiros que consigam fazer com que você tenha bala para comprar Bitcoin. Então, nota 10 para os caras. Muito, muito legal. E estão conseguindo, assim, Metaplanet talvez seja a que melhor executa a estratégia de comprar Bitcoins fora a strategy. Não, perfeito, de acordo. O que a Metaplanet está fazendo, de fato, é incrível. Eu lembro que quando eu comecei a analisar mais a empresa, uma coisa que me chamou a atenção é assim, o Japão é um lugar que, é o que você falou, tem um mercado extremamente maduro, é um mercado que não tem ETFs de Bitcoin, não tem, sabe, é um mercado que é difícil você se expor ao Bitcoin, tem muito capital represado lá, tem juros muito baixos, assim, tem uma estrutura muito diferente do Brasil, em poucas palavras, assim. E isso é uma questão que sempre me colocou uma interrogação de acordo com a Melius, porque a Melius está
no Brasil, que a gente tem outros ETFs de Bitcoin, a gente tem um custo de capital muito mais alto, e você aqui trouxe um dado que eu não conhecia, que a gente tem 8 trilhões represados em fundos. Eu não conhecia esse dado. Eu ia te perguntar justamente isso. No Brasil, você vê essa estratégia que a Melius está começando a implementar como tão pode trazer resultados tão bons que nem a Strategy nos Estados Unidos ou a MetaPlanet no Brasil, porque a jurisdição Brasil não parece ser tão estratégica para essa estratégia em comparação a outras jurisdições. Eu acho que é mais difícil fazer isso no Brasil porque os instrumentos que são possíveis de você implementar, a quantidade é menor e a qualidade também. A própria Melius, quando ela emite, eu acho que foram 6 séries de opções, 3 delas é meio que opção da opção, porque ele tinha que pedir uma aprovação porque estourou o limite de ações, alguma coisa assim, não vou lembrar o detalhe, nem sei o detalhe do detalhe, mas o que eu concordo com você, no Brasil, o mercado de capitais é mais imaturo, tem a quantidade de mesmo opções, não, assim, no Brasil quase não tem opção longa. Então é um desafio maior, mas aí tem que ver a execução deles, né? Eu acho que eles emitiram na quinta-feira passada, eu até agora não vi compra, qual foi a compra. Então estou super curioso para saber se eles já compraram, vão comprar, porque o segredo da estratégia é emitir, comprar Bitcoin, emitir, comprar Bitcoin, emitir. Então tem que girar rápido e tem que fazer isso em tamanho, né? Você lembrou bem. O Saylor chegou ao final do ano passado, falou 21 bi, mais 21 bi em 3 anos, o primeiro 21 bi acabou já. O cara acelerou no último. Então, assim, a dúvida que eu tenho é o seguinte, e aí é dúvida porque não temos nem informação, né? Começaram ontem, a Melius começou ontem. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que se eles fizerem uma boa implementação da estratégia, tem espaço para ser um sucesso. Agora a gente tem que acompanhar, né? Perfeito. Daí tem uma outra empresa que surgiu recentemente que quer replicar a estratégia da MicroStrategy, que é a 21 Capital, que é a empresa que surge de uma parceria do Jack Mallers, que é CEO da Strike, com a Tether e também com a Cantor Fitzgerald, ou seja, dois gigantes, e também tem aporte de capital da SoftBank. Como você está vendo essa empresa? Então vamos contar quem são esses caras. SoftBank é o mais importante VC de tech do mundo. É o cara que comprou a Alibaba. Assim, é uma empresa japonesa, é um gestor. Assim, ele é o cara no filme daquele que aluga apartamento, qual que é o nome? Aquela empresa O que WeWork? não no filme do WeWork aparece ele. Pode ter ele é o cara que estava por trás do WeWork. Então vale a pena ver o filme só para conhecer o cara do SoftBank. Então, primeira divisão. A Cantor é o dono da Cantor hoje é um dos caras mais importantes do governo Trump. E a Cantor é uma das mais importantes corretoras no mundo. Ou seja, a primeira linha da primeira linha da primeira linha. Jack Mallers em cripto também é um dos caras mais importantes que tem. E a empresa dele já vem trabalhando com Bitcoin há muito tempo. E o Tether é o maior stablecoin do mundo. Então, assim, são 4. Parece a Liga da Justiça, né? O Super-Homem, a Mulher Maravilha. Juntaram os caras. Se você olhar o time, é um time mais forte do que o Saylor. Né? Escalação por escalação, é o Saylor contra 4 gigantes. Eu acho que, assim, dos 4, talvez só o Jack Mallers pode ser do tamanho do Saylor, porque os outros 3 são maiores do que o Saylor do ponto de vista assim, do histórico, né, o CV dos caras. Então, a minha opinião é que eles vão fazer uma coisa diferente do Saylor. Eu não acho que a corrida. Eles mesmos falam que vão tentar extrair valor do estoque de bitcoins que tem da empresa, que passa por carteira, passa por todas essas coisas aí, meio que a gente está jogando hipóteses para o ar. Eu acho que eles vão por esse caminho.
muito mais do que corrida maluca, que nem o Seller é corrida maluca, compra, 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 compra. Eu acho que os outros, o 21, eu não acho que seja corrida maluca. E super curioso para ver quais são os produtos que eles vão oferecer. Mas ali o know-how se tem alguém que entende de produto financeiro, são esses caras, né? Não, perfeito. Eu vendo assim, quando eu vi essa notícia, eu pensei, nossa, acho que era isso a validação. Porque assim, começou com a MicroStrategy, daí teve a validação da Tesla, mas a validação da Tesla durou pouco tempo, o Elon Musk já deu passos para trás e depois nunca mais tocou no assunto, então meio que começou com a MicroStrategy, daí depois ficaram com empresas menores que a MicroStrategy se envolvendo. Para mim, quando essa empresa surgiu, a 21 Capital, foi uma grande validação à própria estratégia da MicroStrategy que ainda não tinha ocorrido. É o que você falou, tem o SoftBank, tem a Tether, tem a Cantor Fitzgerald. Para mim, é uma chancela institucional que ainda não tinha acontecido antes. Quer dizer, no ponto de vista da estratégia de alocação, né? Tinha BlackRock, Fidelity se envolvendo, é um outro tipo de chancela muito grande também. E assim, não sei, eu concordo com o que você falou. É a Liga da Justiça. Eu falava que eram os Power Rangers, sabe? Quando monta o monstro lá, o Megazord, assim, porque a É que o sensação é essa, Power né? Rangers não é da minha fase, eu não peguei Power Rangers. Então, Não, tipo, Liga da perfeito. Justiça eu ainda lembro. Então, Power Rangers, eu sei que um é amarelo, outro é azul, mas não cheguei a É, pegar. então, Eu sou da eles época do juntam. Jaspion, Jaspion foi o finalzinho da minha época, assim. Eu cheguei a ver com meus irmãos, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo. mas acho que o meu Jaspion deve ser bem antes do seu Jaspion, porque eu acho que eu sou um pouco mais antigo. Mas assim, Não. você trabalha muito com esse negócio da validação. Eu trabalho pouco com isso, porque eu acho que Bitcoin não precisa validação de nada, vai acontecer. Eu acho que é inexorável. Então, eu meio que estou nem aí se gosta, não gosta. Eu acho que vai acontecer porque, cara, é uma tecnologia muito melhor do que o resto. E não é que também, assim, a vantagem do Bitcoin não é só que ele é tão bom, é que o resto é muito ruim. Sem O dólar dúvida. americano, o que o governo americano está fazendo com a moeda dele, cara, é livro-texto de como destruir sua moeda. O Brasil nem precisa falar, né? Eu não precisa falar. Então, assim, a grande vantagem do Bitcoin é que, na comparação, se você tem alguma dúvida em relação ao Bitcoin, faz uma comparação, porque os outros são piores. É um pouco assim. Tinha um chefe que falava uma coisa que eu acho divertida. Moeda é como é a teoria da camisa menos suja. Mas é quando você abre o armário, que todas as camisas estão sujas, você escolhe a menos suja e bota e sai para a rua. Não tem nenhuma camisa limpa. Então, moeda é isso. E o Bitcoin, de longe, é a melhor dessa comparação. Então, eu acho que a validação do Bitcoin é a comparação com as outras moedas. Para mim, essa que, no fundo, é isso que no tempo vai aparecer para mais gente, não só para gente. Porque, assim, o grande barato é que a gente fica falando desses nomões e o Bitcoin não sai dos 100 mil, né? Sem Então, dúvida. os caras de fora falam assim, o que vai precisar? Vai precisar de quem comprando agora? Porque, todo mundo já está comprando. Eu acho que precisa que mais gente, a formiga. Eu acho que é a formiga que vai fazer a diferença. Perfeito. Alexandre, a gente já está em 1 hora e meia, então, para ser respeitoso com o seu tempo, eu não vou fazer as outras 10, 20, 50 40 perguntas perguntas. que eu poderia te fazer. Eu vou só encaminhar para os finalmentes. E eu sempre começo os finalmentes perguntando: tem alguma coisa que eu deixei de fora na pauta, que a gente não acabou não conversando hoje, que você acha que é pertinente a esse tema e que você gostaria de dar um zoom in e falar um pouco mais? Então, eu acho que a gente, não é a minha praia, mas eu acho que a coisa mais importante nos próximos 6 meses, na minha leitura, é a legislação. Porque isso muda, traz para dentro das possibilidades Microsoft, Apple, pool de capital, os apps vamos dizer, app de peer-to-peer, e que isso
a gente vai ter que acompanhar. Então, assim, se eu fosse falar o que para mim é a coisa mais importante, né, no to-do list do cenário, legislação. A gente teve uma mudança gigantesca que foi a entrada do Trump, que ele é pró-cripto, mas precisa botar a regra e por enquanto ainda não tem. Mas eu acho, a gente trabalha com um horizonte de um ano. Acho que em um ano vai ter bastante coisa lá, principalmente stablecoin e top 10. Eu acho que o resto lá talvez demore mais, mas Bitcoin, Ethereum, Solana, eu acho que já vai ter. Perfeito. Só para comentar uma coisa antes de fazer a última pergunta, que no começo a gente tinha falado que estava surgindo empresa alocando em Ethereum, alocando em Solana. Então, só para não deixar passar, como está acontecendo isso? O que você tem observado com o Ethereum, com Solana? O que está acontecendo fora do Bitcoin? Então, na verdade, o Ethereum já tem uma que, inclusive, o Lubin, que é um cara grande em Bitcoin, e, e uma dessas grandes de Ethereum, eu acho que foi a Ethereum Foundation, mas eu não tenho certeza. Eles botaram um monte de Ethereum para dentro de uma empresa, que fizeram um reverse merge, é uma coisa meio complicada, uma empresa que já está na Nasdaq e que está bem embrionário, então a ação está chacoalhando para burro, e é um pouco naquele. Eu acho que meio, eu vou falar a mesma coisa que eu falei sobre a Melius. É tão no começo que a gente tem que dar uma olhada para ter uma opinião. Torcemos para que funcione, que os caras consigam operar, mas ainda é muito recente para ter uma visão melhor. E aí eu falei Solana, mas eu acho que eu errei. O Tron, o Justin Sun, eu acho que ontem falou que ele está se juntando com os filhos do Trump para fazer uma empresa fazer a mesma estratégia em cima do Tron. Mas saiu ontem, não, acho que essa eu acho que nem tem a empresa, nem sei se vai ter, porque lá quando junta o Justin Sun e os filhos do Trump, nossa senhora, se tem gente que conta história, se tem um contador de histórias nesse mundo é o Justin Sun. Esse cara é uma figura. Perfeito. Eu acho que tem uma de Solana, assim, que se eu não me engano, chama Meme Stock ou Meme alguma coisa, que foi listada em Hong Kong, e realmente parece uma piada, mas é o que o Elon Musk fala, né? Que a realidade é mais estranha do que a ficção, assim, sabe? Quando vai ter um outcome que vai ser engraçado, provavelmente ele aconteça, porque o mundo, em poucas Gosta. palavras, é muito maluco, né? O Solana, o que eu me confundi, o Solana está conseguindo, a SEC está pedindo para os ETFs de Solana incluírem staking. Que os de Ethereum não pode fazer, eles não podem fazer staking. E os de Solana parece que vão poder. E aí o produto é melhor, porque aí vem com yield. Lembra o Bitcoin Yield? O Ethereum e Solana tem o yield natural, que é de staking. Então, vai ser um produto interessante para essa turma que gosta de fluxo de caixa. Tá vendo que todo mundo Perfeito, está querendo achar o seu cliente, né? Então, eu acho que no tempo os produtos vão aparecer. perfeito. Daí, para fechar, eu costumo pedir duas recomendações de leitura. Uma que tem a ver com mercados e Bitcoin, e uma que seja o oposto disso, ou seja, uma que você costuma ler e consumir no seu momento de lazer. Assim, não quero pensar em Bitcoin, não quero pensar em macro, quero repousar. O que que eu indico para pessoas nessa situação? Então, aí é mais fácil a segunda. Então, vou começar 100 anos de solidão. É um livraço. Eu acho que todo mundo deveria, uma vez na vida, ler um livraço. E aí, um livraço, meu, pega alguém que ganhou o Nobel, alguém que ganhou o Pulitzer, lê um livraço para você ver o prazer que é. Assim, eu acho que é uma experiência bacana. E 100 anos de solidão, além de ser um livraço, é muito maluco. Então, eu recomendo. Sobre Bitcoin, eu prefiro, assim, eu não sou um cara que acha que. Eu não gosto muito de ler livro de Bitcoin. O que eu faço, eu leio muito o Twitter, porque é uma ferramenta que permite você ouvir em primeira pessoa os projetos e a cabeça dos caras, né? Então, seguir esses caras mais famosos no X
Eu acho que vai aprender bastante. E daí, se você quiser aprender a parte, vamos dizer, os primeiros 4 capítulos, aí pega um livro sobre Bitcoin mesmo. Então, Digital Gold, eu acho que um bom livro para fazer essa introdução. Perfeito. Então, quando eu falo que para o Bitcoin o Twitter é equivalente a um terminal Bloomberg, você está me dizendo que você concorda? Não, terminar o Bloomberg, assim, o, o X é, olha que coisa, ontem o presidente de um país usou o X para mandar as pessoas que moram na capital de outro país saírem da cidade e as pessoas foram. Assim, não tem nada assim. Se a gente gosta de peer-to-peer, não tem nada mais peer-to-peer do que isso. O presidente de um país falando com o habitante do outro país sem intermediários. Então, eu acho que tipo, não é só o Bitcoin. A gente está navegando, eu sempre falo, a gente está numa onda muito maior de descentralização. O Bitcoin é só um vetor, mas a onda é muito maior. Eu acho que, não sei se é torcida ou a forma com que eu vejo o mundo, mas a maioria das pessoas está cansada desse negócio, dessas agendas que você nem sabe o que está acontecendo e que, e você acaba vendo depois de muito tempo que você meio que foi usado para uma agenda que nem é sua, né? Então, eu gosto muito dessa possibilidade do peer-to-peer também em informação. E até por isso que a gente está aqui, né, Caio? Então, assim, é legal falar com você, porque a gente converge em muita coisa, a gente diverge em algumas, mas, pô, estamos dando opiniões que quando a gente concorda e quando a gente discorda, a pessoa que está do outro lado vai falar assim, vai ter a opinião dela. E eu acho que esse é o grande barato, né? Isso aí é o privilégio que a gente tem, é meio que, ó, é isso que a gente está vendo, é isso que a gente acha. Faz sentido para você? Não faz sentido para você? E também, se o cara acha que, só estamos falando groselha, ótimo, sem problema nenhum. Ninguém vai ficar bravo, só não xinga a gente, porque a gente também está aqui tentando fazer o melhor. E agradecer, putz, é sempre um prazer bater esse papo com você, é um papo que ele diverge muito do normal, então é gostoso falar um pouco diferente do Bitcoin vai subir e tudo é mundo. Valeu, Ale. Muito obrigado por você também pelo seu tempo. Eu sempre aprendo muito com você. Concordo que a gente concorda muito mais do que discorda. Eu, no papel de host, às vezes eu preciso trazer coisas que não necessariamente é o que eu concordo, mas é o que está mais geral no zeitgeist do ecossistema, vamos falar assim. Mas, de novo, muito obrigado pela aula. Sempre um prazer. Aquele abraço e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a você, a todo mundo que aguentou aí 1h30. Eu acho que vamos junto, que ainda estamos nos primeiros capítulos dessa novela, que é mais longa. Boa.